Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, especificamente o 124. No ano passado, tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos desse púlpito Salmos 120, 121 ao 122 e 23. E hoje eu quero ler com os irmãos o 124, conhecido como mais um dos cânticos dos peregrinos ou cânticos de romagem. É um salmo breve, de 8 versos, e no tempo que temos nós vamos degustar aquilo que a palavra e a excelência dessa palavra tem a falar comigo, contigo, com a nossa casa. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um passarinho, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, esse salmo fala para nós sobre milagres do ontem, mas numa perspectiva ele aponta também para a nossa situação no tempo presente. Do Salmo 120 ao 124 você tem mais um salmo da autoria davídica. Davi é o autor desse salmo. Possivelmente, segundo alguns, ele escreve esse salmo em 3 episódios que ocorreu na vida dele, e um deles é o correto. Comentaristas dizem que Davi escreveu esse salmo logo após ele ter vencido aquele gigante denominado de Golias, registrado isso no livro de Samuel. Há uma linha de comentaristas que acredita que Davi escreve esse salmo quando seu filho Absalão se insurge contra ele, e numa revolta, ao se levantar contra o pai foge para não ir contra o filho, e próximo ao Jordão, onde estava ali o seu pai, o filho no palácio, diz a Escritura Sagrada que naquele momento ele recebe ali um conselho, esse filho Absalão recebe um conselho, para não ir atrás do pai naquele dia. E esse conselho foi um conselho dado por alguém que tinha uma aliança com Davi, e a Escritura nos mostra, no episódio registrado nos livros históricos, que Davi então, com esse conselho de Absalão não insurgir contra o filho, naquela noite, Davi então foge e ele recebe o livramento. Um terceiro ponto de vista acerca desse salmo que os comentaristas, ao lerem, trazem também à memória, se encontra também no texto ao qual Davi, no momento onde Saul descobre que Davi estava acampado e vem ao redor de uma montanha para chegar até onde Davi estava. E naquela noite também Davi foge de Saul. Mas quando nós lemos esse salmo, temos que fazer assim algumas perguntas para o nosso próprio coração, como o título que trago nos diz: o milagre de ontem e a nossa situação de hoje. Todos nós, dentro dessa casa de oração, se olharmos para os anos que Deus já nos concedeu de vida, nós já fomos agraciados com muitas intervenções sobrenaturais de Deus, visíveis aos olhos naturais, algumas delas, e acredito que algumas nós, pela nossa limitação, não conseguimos discernir, enxergar, mas estava ali a mão de Deus. E isso vai desde a sua fase infantil, a sua juventude, até você hoje que é adulto ou ancião, você já foi visitado por muitas intervenções
divinas. E eu me lembro, quando adolescente, eu tinha um amigo muito precioso, e nós de vez em quando saíamos para lanchar. E numa dessas saídas para lanchar, nós crescemos num contexto onde tinha 2 colegas que eram realmente muito fortes. Tinha um apelido até engraçado os 2. E quando nós passávamos algum aperto, nós trazíamos à memória esses 2 amigos muito fortes que colocavam respeito em toda a turma. E justamente em uma dessas idas a uma lanchonete, na volta nós fomos cercados por uns 8. E esses 8 queriam nossa carteira. Adolescente, geralmente a carteira está vazia. Curiosamente, naquele tempo, ao nos cercar, o amigo meu teve uma ideia. Ele falou assim: o fulano e o Beltrano estão chegando aí. Pasmem vocês, os 8 irmãos. Fala assim: deixa eles livres. Esqueceram, deixaram a gente. Pela ligação que aqueles 8 tinham de entender que aqueles 2 eram alguém ali de respeito na área que nós fomos criados. E lendo esse texto, guardado as devidas proporções, esse texto aponta para nós dessa proteção, esse livramento, esse escape que o Senhor tem para conosco. E curiosamente, você pode observar, observando na sua Bíblia, Davi inicia dizendo que não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e ele clama agora ao Israel. Há uma bênção que Davi entende que ela é pessoal, ela é particular, ela é algo que visitou a Davi na sua singularidade, mas Davi diz que essa bênção, ela também precisa chegar ao coletivo, ao Israel de Deus. E do mesmo jeito que Davi diz, não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, mas o Israel também deve dizer que não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, quando os homens se levantaram contra nós. E Davi traz à memória então 3 metáforas interessantes acerca de como ele via essa pressão que ele enfrenta. Nos diz no verso 3 que ele lembra uma cratera, um buraco se abrindo na terra. Diz o texto que ele diz: nos teriam engolido vivos. Israel algumas vezes viu essa realidade, Deus manifestando através da natureza o seu poder, e ele traz isso à memória, lembrando que os homens se levantaram contra nós. Se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos com vida, quando essa ira se acendeu contra nós como num fogo que consome. Mas Davi também lembra uma segunda metáfora, quando ele fala no verso 4, as águas nos teriam submergido. Você que já passou pela experiência de um afogamento, primeiramente você começa a passar aquele aperto, as coisas vão se apertando cada vez mais, e pela compaixão de Deus você vai e é salvo ali por alguém te ajuda. E Davi está trazendo essa ideia: as águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a torrente, e essas águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele traz a figura de uma cratera, de um buraco que se abre, ele traz a figura de um dilúvio, e a figura também de um fogo que acende contra a sua vida. Mas também Davi olha o amor de Deus, porque Davi, quando diz no verso 6, bendito o Senhor, ele lembra que apesar de todas essas metáforas aplicadas à sua vida, e eu creio aplicadas a nós também, Davi está lembrando que o Senhor é bendito, porque o Senhor não os deu por presa aos dentes deles. E Davi, quando fala a expressão presa, ele traz à memória, no seu contexto, batalhas com animais ferozes. Ele mesmo, na sua experiência de vida, enfrentou urso e também leão. Mas ele entende, Deus não me entregou como presa, como alimento para eles. Bendito seja o Senhor. Ele agradece a Deus, apoiado nesse amor do sagrado. E ele lembra, no verso 7,
sobre a salvação. Ele diz: nós fomos salvos, a nossa alma inquieta foi salva, como um passarinho do laço do passarinheiro. Os mais antigos que cresceram no âmbito rural, talvez diferente da geração presente, de jovens e adolescentes, viram isso muito. Armar uma arapuca, algo ali para pegar um pássaro. E a figura que Davi está dizendo é sobre isso. Ele é como esse passarinho indefeso. E esse passarinho indefeso é como representado na sua alma. E a alma dele, ele diz, foi salva como um pássaro é salvo do laço dos passarinheiros. De forma que esse laço foi quebrado. E nós nos vimos livres. Louvado seja Deus. E diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia em Genebra, Calvino, o verso que Calvino utilizava para abrir o culto em Genebra é o verso 8. Se você tivesse a oportunidade de viver naquele tempo, entrasse ali no contexto da igreja, você iria ouvir em todo o culto, sendo aberto a celebração cultica ali em Genebra com: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E eu tiro aqui 3 lições práticas para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Primeira delas: por trás de toda providência e de todo livramento, de toda ajuda e de todo socorro, está o Senhor que fez o céu e a terra. Mas pense nisso ruminando o que eu acabo de dizer a você. Pense nisso no sentido de olhar para este verso, quando Davi diz: o nosso socorro está no Criador do céu e da terra, no Deus Criador. Porque esse Deus Criador é o Deus que criou os dilúvios, é o Deus que criou o fogo, é o Deus que criou a possibilidade de, no meio da natureza, ter terremotos. É o Deus que criou os passarinhos. O Deus Criador é o Deus que criou as situações que Davi está sendo pressionado. E Davi está entendendo que a criatura e a criação não pode separar ele do amor de Deus, meus irmãos. E isso é maravilhoso, porque Davi está lembrando a nós que por trás de toda providência, de todo livramento, de toda ajuda, de todo socorro que recebemos, visíveis e invisíveis, está o nome do Senhor Criador. Louvado seja Deus. Mas há uma segunda verdade prática. Na vida de peregrino, como igreja de Cristo, nós vamos enfrentar muitos perigos, situações de risco na nossa jornada, e nem sempre, com esse texto que lemos, nós entendemos que Deus vai nos libertar, retirando os perigos, retirando as ameaças, mas Ele vai estar ao nosso lado. E ter Deus ao lado significa ter a garantia de que você vai atravessar e vai ser vencedor no final do processo. Ah, se não fosse o Senhor ao meu lado, ah, se não fosse o Senhor comigo, ah, se não fosse o Senhor enviar alguém naquele instante, em seu nome, para estar me ajudando. Ou seja, Davi está entendendo que é através dessas coisas que Deus obtém o fim maior, que no caso da igreja é formar Cristo em nós, sermos mais parecidos com Jesus. Numa linguagem que recentemente ouvimos num estudo bíblico, é aquilo que Paulo roga a Deus, escrevendo à igreja de Corinto, falando de um espinho na carne. E ele diz que ora um número de 3 vezes, mas possivelmente mais vezes, e Paulo diz ali: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É lembrar que nós vamos enfrentar perigos, situações de risco na nossa jornada, mas nem sempre Deus vai tirar essas ameaças e esses perigos físicos para o nosso crescimento. Mas, para concluir, a maior libertação de todas que Deus pode nos dar não é tirar você
das possibilidades de enfrentar alguns dilúvios existenciais, de enfrentar algumas fogueiras, como no caso de um Daniel. A maior libertação de todas que Deus pode nos dar é dos perigos eternos, é daquilo que chamamos de perigos espirituais, porque as 3 metáforas que utilizo nessa manhã apontam para a figura curiosa de Satanás no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro diz aos leitores, quando ele escreve a sua primeira carta, em 1 Pedro 4,12: meus irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa estivesse acontecendo de forma nova. Mas pelo contrário, vocês devem exultar na medida em que vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo. Um fogo ardente que representa a perseguição influenciada pela artimanha do inimigo para tentar parar a igreja. É a figura de Satanás naquele contexto. Mas Pedro também diz que esse fogo ardente que vem pela ação de Satanás provocando perseguição contra o povo de Deus, ele também diz que quem é que é chamado de leão que ruge e anda ao redor do povo de Deus? 1 Pedro 5,8: como um leão, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, como um leão. Mas ele também lembra de quem é dito quando Paulo, diz as astutas ciladas e armadilhas, quando em Efésios capítulo 6, verso 11, ele diz: então, meus irmãos, nós lembramos que essa figura fala das tentações, pressões, adversidades que nós vamos enfrentar e atravessar. Mas termino lembrando ao seu coração e ao meu uma palavra que é lenitivo para a gente: Deus está do nosso lado, e com Ele ao nosso lado, a causa é vencida. Louvado seja Deus. Mas Davi, que viveu antes de Cristo, nós, diferentemente, que vivemos agora em Cristo, foi por causa do que Cristo fez na cruz que nós podemos dizer que Cristo está do nosso lado. Você não pode dizer que Cristo está do seu lado porque você é bom, por causa dos seus méritos, porque você é um filho de crente. Vovô foi isso. Não, é graça. De maneira que, se podemos dizer que Cristo está ao nosso lado, Deus está do nosso lado, é por causa do mérito de Jesus, da mediação de Jesus, da obra de Cristo, da salvação de Cristo para conosco. E isso, no mínimo, leva a gente a agradecer, e leva a gente a terminar lembrando as palavras que Paulo cita escrevendo à comunidade de Roma, no capítulo 8, a partir do verso 31, que num tempo ao qual Paulo, como um missionário, um plantador de igrejas, um homem que foi muito útil no encargo de Deus no seu tempo, ele pôde dizer aos irmãos de Roma, no verso 31 do capítulo 8, dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Em outras palavras, ele poderia estar dizendo: se Deus não tivesse conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, verso 32, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa convicção de Paulo no verso 38 precisa estar no teu coração e no meu. Porque eu estou bem certo, ele não tem dúvida, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do tempo presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Mas marque na sua Bíblia, lembrando do Salmo 124, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se das promessas de Deus, meu irmão, e deixe nessa manhã aquilo que você talvez tenha se esquecido. Não carregue mágoa, medo, temor do futuro. Lembre, você está nas mãos do Senhor, e traga isso à sua memória, lembrando das promessas de Deus. Pai Santo, obrigado por tua palavra, e que essa palavra, multiplicada no coração do teu povo, e influenciada pela ação do Espírito Santo, possa dar norte, transformar, libertar a vida daqueles que hoje necessitam de áreas libertas, porque o Senhor é esse que liberta dos laços do passarinheiro. E nós, como povo de Deus, precisamos nos apropriar dessas promessas como um povo verdadeiramente livre, mas um povo grato. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Nos faça lembrar sempre que somos vitoriosos na pessoa de Jesus. Amém.